vezes o medo já impediu você de aproveitar aquela grande oportunidade de mudar sua carreira, de vender melhor o seu negócio, de entrar em ação e alcançar os seus objetivos. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre medo, certo? O medo serve como proteção, né? Então, ter medo impede que a gente atravesse a rua quando o sinal tá aberto. Por quê? Porque protege a gente de ser atropelado, certo? Então é uma proteção de vida, ok? Mas em geral o que a gente percebe é que aparecem medos nas pessoas, muitas vezes sem justificativa. E as pessoas justificam assim, eu tenho medo de ir lá conversar com aquele empresário porque ele não vai me receber, não vai dar certo. Eu tenho medo de apresentar um projeto ou de fazer uma palestra que me convidaram, porque imagina, não vai ser bom, né? Isso também está relacionado com crenças, que foi o vídeo que a gente falou na outra semana. Mas é importante a gente entender que em grande parte das situações a gente não tem evidência de que isso realmente vai acontecer, certo? E se a gente quer crescer, a gente precisa enfrentar os nossos medos. Por quê? Porque a gente, quando a gente enfrenta um medo, um desafio, algo que é difícil pra gente, a gente quebra, a gente sai da zona de conforto, certo? Isso permite que a gente enfrente desafios maiores. Por quê? Porque enfrentar os nossos desafios gera autoconfiança, certo? E em geral, a gente descobre quando a gente vence um desafio, quando a gente enfrenta os nossos medos, que por trás daquela neblina que a gente colocava naquela situação de incerteza, de não vai dar certo, muitas vezes tem o vai dar certo e que você alcance mais fácil aquele objetivo que você quer alcançar. Então, durante a minha trajetória de empreendedorismo, tive um grande mentor que falava assim, Chaise, você tem que ser cara de pau. E eu falava assim, cara de pau? Mas eu nunca fui cara de pau. Como assim, né? E ele me estimulava aí, né? Vai, te prepara, estuda e vai. E foi assim que o meu negócio cresceu. Para conversar com grandes empresários, para fazer grandes palestras, para dar treinamentos dentro das empresas. O que essa menina tá fazendo aqui? Eu tô aqui porque eu sei, porque eu estudei, porque eu me preparei para isso, certo? Só que a gente só ganha autoconfiança quando a gente vai aceitando diversos desafios. Quando a gente vai vencendo os nossos medos. E isso começa muitas vezes no diário, nas coisas diárias, certo? A gente expandir a nossa zona de conforto. Então, gente, a dica de hoje se você é empreendedor, se você, enfim, é um profissional que está buscando crescer na sua carreira, aproveite todas as oportunidades. Vá, se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Essa frase é super famosa e eu sempre falo para os meus coaches. Por quê? Porque às vezes, gente, o medo é ilusório. Ali atrás, depois de a gente vencer essa barreira, a gente pode ganhar muitas coisas, pode ser muito positivo depois disso, mas a gente precisa testar. Então, a dica de hoje é uma dica bem importante, que você encontra um desafio, tá lá à frente a um desafio, você tá com medo de agir, de conversar com aquela pessoa importante, de vender melhor o seu produto, o seu serviço, enfim. Pare pra pensar daqui, quando você tiver 80 anos. Olha pra trás, olha pra hoje e olha pra essa situação. Você se arrependeria de não ter tentado? Essa é uma pergunta bem reflexiva e que, em geral, ajuda a gente a tomar a decisão de agir. Se, claro, fizer sentido e for importante para o nosso momento, for importante para os nossos planos. Então, esse é um pensamento interessante. Pensar daqui, quando você tiver 80 anos, olhando para trás, você se arrependeria de não ter feito? Esse é um ponto. O segundo ponto é pensar assim, e se eu fizer? E se der certo? O que acontece a partir disso? E tem um exercício do Tim Ferriss que fala do IC, né? Então você define o seu medo, qual é a pior situação que pode acontecer fazendo isso. Se acontecer, como você repararia? E o que você pode fazer para prevenir o pior cenário? E aí, a outra dica se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Em geral, é assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende a ver o nosso verdadeiro potencial, vencendo os nossos desafios, certo? Essas são as dicas de hoje. Nas próximas semanas teremos mais vídeo. Se você gostou, tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre o tema, manda um inbox pra gente. Um abraço e até mais!